Então vamos lá, vamos finalizar esse bloco. Esse bloco vai ficar um pouquinho mais curto, né? Para tratarmos sobre a moralidade, a publicidade e a eficiência, né? Fechando então o LIMP, né? Os princípios expressos contidos no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88. Quando se fala em moralidade, gente, nós vamos perceber, lembra lá quando eu falei da teoria pura do direito de Kelsen, né? Onde era na construção do direito não entrava outras disciplinas, né? Hoje já é o inverso. Hoje nós já temos o princípio da moralidade, né? A moral não basta a lei, né? Tem que ter esse critério ético, moral, probidade. Nós vamos ter aí a questão da súmula vinculante, né? Nós vamos ter, perdão, da súmula do nepotismo, nós vamos ter aí a ação popular, nós vamos ter a ação civil pública, nós vamos ter também a ação de improbidade administrativa, né? Tudo isso aí, a quebra do decoro parlamentar aplicado também lá ao legislativo. Então, percebe, tudo isso advém aí da moralidade. Não basta mais a legalidade, né? Além da legalidade, nós vamos ter que ter uma moralidade para que tenha uma legitimidade. Sempre pensando, até tem um brocado jurídico que vai dizer o quê? A mulher de César não basta que ela seja honesta, é preciso que ela demonstre que é honesta, né? Então percebe que a moralidade ela vai extrapolar, né, diversas questões e às vezes vai colocar a administração em maus bocados, né? Por exemplo, esse dia eu estava aí vendo um entendimento aí agora, até no concurso salvo engano, o Tribunal de Contas de um dos estados, em que o CESP, ao relacionar a demora, né? Relacionar a demora em resposta de um processo administrativo, ele relacionou essa demora com o princípio da moralidade. Ele falou, em relação à eficiência também, mas também fere a moralidade, porque acaba abalando a confiança que a sociedade tem na administração. Então perceba a importância desse princípio da moralidade administrativa, né? Na questão do decoro, na questão da probidade administrativa, né? Então nós vamos lá, vamos acompanhar isso tudo agora lá na tela. Moralidade impõe que a atuação administrativa não seja apenas legal, ó, mas também ética, leal e séria, devendo o agente guardar obediência aos valores morais, bons costumes e padrões correlatos. Trata-se, na verdade, de um conceito jurídico indeterminado, é muito amplo, não há uma determinação específica do que é a moralidade. É um critério axiológico, né? Há uma valoração muito grande, é um critério aberto de interpretação. Então, porém, não se confunde com a moral própria da gente. Aqui nós estamos falando de moral objetiva, de moral subjetiva, né? Estamos falando de moral em contexto amplo daquilo que é tido pela sociedade como ético, leal, probo, eficiente, né? A moralidade administrativa é aquela que determina a observância a princípios éticos extraídos da disciplina interna da administração. A Lei 9.784 de 99 vai dizer o quê? Que o servidor ele deve atuar segundo os padrões éticos de probidade, de decoro e de boa fé, né? Então você percebe, volta aqui comigo ainda, você vai perceber que a moralidade ele tem esse campo amplo aqui comigo na tela, tem esse campo amplo, né, de atuação, é um conceito jurídico indeterminado e vai aí trazer esse caráter de legitimidade, de juridicidade e não mais só da legalidade, só da lei, como era, né, antigamente. Então, vai nessas questões, a súmula do nepotismo, inclusive, veio trazer essa questão de proibir que determinadas autoridades colocassem ali, né, seus parentes de cabides de emprego ali na administração pública em cargos subordinados a eles, inclusive, nepotismo cruzado. Falava com o prefeito da cidade vizinha, não, coloca aí meu filho aí que eu emprego alguém seu aqui, ó, nepotismo cruzado. A moralidade, a súmula vinculante veio para barrar isso, nós vamos ver isso mais na frente, vocês já viram esse direito constitucional também. E, além disso, o que começou a acontecer? Tem exceção, o direito sempre tem exceção. Eu não posso nomear o meu filho num cargo comissionado, a minha esposa, mas eu posso colocá-la num cargo de agente político, por exemplo, secretário.
né? E aí hoje já se tem um entendimento do STJ que até pode, né, não vai ferir a moralidade se nomear como agente político alguém próximo, né, até terceiro grau ali da autoridade, mas tem que comprovar que essa pessoa, né, tem um caráter, né, idôneo e tem qualificação técnica para o desempenho daquela função. Imagine você colocar como o secretário de saúde do município a sua esposa que é formada em contabilidade, a sua esposa que é formada, vamos dizer, em direito, né? Nada entende de saúde. Então perceba que ela não tem uma qualificação técnica. Então houve, né? O Supremo trouxe essa súmula vinculante do nepotismo, buscou-se uma exceção nessa questão dos agentes políticos, mas hoje já tem um entendimento tanto do STJ quanto do Supremo que mesmo quando se tratar de cargo de agente político, né, como é o caso de secretariado, tem que, na verdade, provar que essa pessoa ela está apta de critério idôneo e de critério técnico, de modo que, se isso não acontecer, irá ferir a moralidade administrativa, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade para que a gente possa vencer esse conteúdo. Acompanha comigo aqui na tela. Publicidade. Ó. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse. Aqui nós temos direito de petição, né? Já aqui incluso, de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que também podemos extrair direito de informação para a questão de habeas data, que são prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. E aqui tem, ó, ressalvadas aquelas cujo sigilo é imprescindível à segurança e à sociedade do Estado. Então nós percebemos que a regra é a publicidade, mas nós temos exceções, né? Como sempre, ó, colocou em risco aqui a segurança da sociedade ou do Estado, ou em determinados casos até a própria intimidade, né? O que vai acontecer? Vai haver aqui um sigilo, né? Vai ser decretado um sigilo, mas a regra é a publicidade. E naquele momento que nós estávamos falando sobre o conflito entre princípios aqui, mas a gente passa a perceber que é um aparente conflito, né, entre princípios, é o princípio da publicidade e o princípio da própria intimidade, né? Então perceba que nesse caso específico aqui, ora um vai ser aplicado, ora o outro vai ser aplicado, a depender da situação. Por isso que se chama de princípio, né, um princípio, um conflito aparente. A regra é a publicidade, né? A regra é a publicidade. E aqui, perceba o seguinte, o ato administrativo, nós vamos estudar nas nossas próximas aulas, né, ao tratar sobre ato administrativo, ele tem fases, né? As fases de criação, surgimento do ato. Vai ter a fase lá da validade, né? A fase da perfeição, a fase da validade e a fase da publicação. Então perceba que, em termos genéricos, a fase da perfeição é quando o ato ele passa por todo o procedimento exigido para a sua criação, ele cumpre de forma necessária. Então, a criação aqui foi necessária, passou por tudo que a lei exigia. No segundo momento, vai ser analisado aqui o critério de validade. Além de cumprir tudo que a lei, o passo a passo que a lei exigia, ele cumpriu tudo dentro da lei, não feriu a lei, não feriu os bons costumes e nada. Então o ato ele é perfeito, ele é válido. Mas quando chegou aqui no final, ó, na parte de publicação, o ato ele não foi publicado. O que vai acontecer? Há um vício, né, no ato, e é um vício relacionado à eficácia. Então perceba que esse ato ele é perfeito, ele é válido, mas ele é ineficaz. Enquanto não publicado, esse ato não passa, né, a produzir os seus efeitos, né? Não passa a ter eficácia. Então não é nulo, não é um ato nulo, né? Mas é um ato aí ineficaz porque não cumpriu ainda essa última fase aí, que é a fase da eficácia. Então um ato que não é publicado, né, ele é um ato ineficaz. Publicou, pronto. Aí o ato já é um ato perfeito, que ele cumpriu, né, todas as fases,
ele é um ato válido, porque cumpriu tudo aquilo que a lei determina, e vai ser um ato também eficaz. Então, o vício, faltou publicidade, né? O vício é de eficácia, né? E não vício a gerar uma nulidade, por exemplo, em relação à validade e nem à perfeição. E por fim, a gente chega então, traz aqui comigo na tela nosso último princípio, né? Princípio esse que não veio como uma norma originária da Constituição, aí já foi por meio, né, do poder constituinte derivado, né? Poder constituinte derivado, que é o poder que tem aí de reformar, vamos dizer, a Constituição, né, por meio das emendas constitucionais, e a eficiência ela veio na reforma administrativa lá no ano de 98, no governo então de Fernando Henrique, né? Vai fazer a reforma administrativa, houve diversas privatizações, aqui ele traz essa eficiência que vai estar inteiramente ligada com a aula passada na questão da administração gerencial. Aqui foram criadas agências executivas, agências reguladoras, né? Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional aí, né? Algumas essas agências executivas e as agências reguladoras que terão uma força maior, sempre buscando, né? Trazer um conhecimento mais específico, trazer um ganho sem maiores dispêndios. É sempre trazer o melhor serviço gastando menos. Isso é eficiência, né? É fazer o serviço melhor, dispendiando menos energia, trabalho, né? Menos oneroso, né? É sempre trazendo o melhor para a administração. Então, a eficiência ela veio na emenda constitucional 98 e está lá no artigo 37. É o né? Do LIMP, ó. Então, vai lá na tela. Vai dizer, ó, que inserido pela emenda constitucional 1998, conhecida também como emenda da reforma administrativa, teve a finalidade de introduzir a mudança para o modelo de administração pública gerencial, substituindo o modelo antigo, né? Nós já falamos muito isso no ano passado, administração pública burocrática, e também na legislação infraconstitucional vai estar presente aí, lá no artigo 2º da lei 9784/99, lei do processo administrativo, que vai falar lá no finalzinho, ó, interesse público e eficiência, né? E eficiência. Então, a eficiência nada mais do que busca-se assim fazer mais com melhor qualidade e o mais importante, gastando menos, né? Gastando menos. Isso se chama de eficiência, menos burocracia, alguns professores vão dizer que é burocracia, né? E mais eficiência. Cada vez mais a administração pública vamos dizer, alinhando a princípios aí da administração privada, de modo que seja sempre respeitado aí também a coisa pública, né? Então, isso é o princípio da eficiência, e a doutrinadora Silvia Zanella de Pietro vai trazer essa análise de que o princípio em dois aspectos: o modo de atuação dos agentes públicos e o modo de organizar a administração pública. Em relação aos agentes públicos, deve cumprir a sua função de modo a obter os melhores resultados, e trazendo aqui comigo para a tela, buscando os melhores resultados, sempre despendiando aí, né, gastando menos e economizando para a administração, buscando sempre os melhores resultados, tendo menos gastos, né? Então aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Espero que tenha a compreensão necessária. Desde já conto com a participação de vocês. Mais uma vez, os nossos canais estão abertos, né, para participação. Então, até mais e até a próxima sexta.